Muito obrigado. Passa a palavra agora ao senhor Alessandro Ruiz Martinez. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui defendendo a minha categoria, com muito orgulho, por sinal. É um prazer também conhecer pessoalmente o deputado Sabino. O que o americano acabou de expor aqui para todos nós, simplesmente foi um show. Isso deve ser usado, inclusive, para ensinar muitos deputados como se legislar e como defender um cidadão brasileiro. Muito do que ele falou eu falaria, então, para não ser repetitivo, vou falar de outros assuntos. Eu iria falar do artigo 30 e do 37 da Constituição Federal. O americano falou, apresentou maravilhosamente bem. Eu ia falar agora do artigo 12A, da mobilidade urbana, e, para minha surpresa, já tem aqui o deputado Augusto Coutinho querendo alterar o 12A. E o mais incoerente de tudo é que ele é do Partido da Solidariedade. É uma excelente solidariedade com a nossa categoria. Maravilha. Ele simplesmente quer que... que se nós dividirmos nosso carro e nossa outorga, ou alvará, o que seja, nós teremos que pagar leis do trabalho. Nós vamos ter que utilizar a consolidação das leis trabalhistas e pagar leis... É um absurdo, porque os aplicativos privados que invadiram o nosso país e que não recolhem os impostos devidos, como deveriam recolher, desdenham das leis, riem da cara da nossa categoria e de todos os políticos do Brasil, não respeitam nada, muito menos as leis trabalhistas, locam veículos de locadoras, colocam nas ruas com placas adulteradas, inclusive, placas de moto em veículos cadastrados na Uber e em outros aplicativos aí. Eles estão colocando várias pessoas para trabalhar, explorando pessoas, cadastrando pessoas quando estão comprando carros, cadastrando esses carros, colocando pessoas para trabalhar, explorando essas pessoas 18, 19 horas por dia de trabalho, e ninguém cobra a lei trabalhista deles. Mas nós, que ganhamos só para poder sobreviver, porque eu sou taxista, antes de ocupar qualquer tipo de cargo, porque cargo nós ocupamos por um determinado período, mas o que eu sou de verdade é taxista. Então, eu aqui, trabalhando todo dia 14, 15 horas com o meu carro para poder sobreviver, mal consigo ganhar para poder bancar os meus custos de família, aliás. E agora eu vou ter que pagar a lei trabalhista para alguém que venha dividir o carro comigo? Nossa Senhora. Bom, enfim. Vamos para o artigo moral aqui da coisa. Qual é a moral de um político que diz que quer nos ajudar alterando qualquer tipo de lei se antes mesmo ele não nos consulta? Ele não sabe o nosso histórico, as nossas necessidades. E aí ele, da cabeça dele, ou porque existe um lobby forte de empresas milionárias com capital estrangeiro, e aí sabe lá por quê, desconfiamos, mas sabe lá o porquê, inventam de alterar leis, e justamente leis bem específicas que pegam bem no nosso calo, dizendo que querem nos ajudar. Nos ajudar em quê? Só querem é nos destruir. O que os taxistas do Brasil fizeram de tão grave para esse país querer destruir a nossa profissão? Por acaso nós matamos, estupramos, assaltamos? O que nós fizemos de tão errado assim? Para quererem tanto nos massacrar? Como muito bem disse o americano e a Mariazinha, o Marcos Bezerra, o Faeda, o que querem fazer para nós? É uma ajuda? Isso para mim é um genocídio. Essas empresas, elas praticam um fascismo econômico. O que eles estão fazendo com a nossa profissão é um crime que vocês deveriam analisar com muito carinho. Nós estamos gritando por ajuda. Eu, como contador, como muitos aqui sabem, antes de ser taxista, eu sou contador, e eu cansei de ver microempresas, uma delas, uma empresa que vendia chocolates num estabelecimento de 8 metros quadrados, porque ele não tinha o alvará da vistoria sanitária, a prefeitura fechou o estabelecimento, e a Receita Federal, porque ele devia
9 meses de recolhimento do Simples Nacional, simplesmente executou a empresa e ele ficou sem condições nenhuma de reabrir. Ou seja, um microempresário tentando sobreviver porque desrespeitou dois artigos da lei, não tinha o alvará e não recolhia os seus impostos, ou seja, a sua negação de impostos, falta de pagamento de impostos é crime, ele foi lacrado e fechado. Os aplicativos não pagam os impostos, se enquadram em regimes que não são os deles, faturam milhões e querem ser optantes pelo Simples Nacional, onde deveriam ser do lucro presumido ou lucro real. Não respeitam leis trabalhistas, não respeitam o Código de Transporte Brasileiro, não respeitam o Código do não respeitam a lei do táxi, que é a 12.468, e mesmo assim eles trabalham e ninguém faz nada para impedir. Pelo contrário, conseguem até liminares para continuarem trabalhando. O que está acontecendo com o nosso país? Porque eu gostaria muito de uma ajuda, mas uma ajuda não somente legal, mas moral. Uma ajuda moral, porque como que nós vamos conseguir sobreviver com esse massacre psicológico e financeiro que nós estamos sofrendo? Sendo acusados de coisas que nós não somos, de trogloditas, de bandidos, de vândalos, sendo que nós somos profissionais, pais de família. Existem maus profissionais no nosso ramo? Claro que existem. Como existem maus políticos, maus médicos, maus pastores, maus padres, e não podemos generalizar isso. Agora, a imprensa nos massacra, a sociedade aplaude o massacre que a imprensa faz conosco, aplaude o dumping que essas empresas estão fazendo para acabar com a nossa categoria e não enxergam o que vai acontecer no futuro. Se a população não enxerga, a obrigação é dessa casa poder enxergar e não deixar acontecer. E por que não o fazem? Por que não consultam a categoria e vejam o que estão fazendo conosco? Querem nos ajudar? Então nos ajudem de verdade. Nos chamem, nos comuniquem e vamos conversar. Vamos criar PLs decentes e não esses escárnios que estão aqui na minha frente. Isso aqui, na verdade, é um escárnio. Como diz um vereador lá de São Paulo, que na verdade ele é o rei da delinquência, o senhor José Paulice Neto, eu não vou esquecer ele nunca mais. Como aquele vereador é o rei da delinquência, ele gosta muito de usar a palavra escárnio, né? Então, copiando aquele rei da delinquência, isso aqui é um escárnio. A solidariedade que o nosso deputado Augustinho Coutinho não tem solidariedade nenhuma aqui com a gente. Eu deveria mudar o nome do partido dele. O Alberto Fraga, que eu sei muito bem, que ele se dizia um defensor da categoria, ele está defendendo a nossa categoria em quê aqui? Simplesmente está querendo tirar um direito constitucional nosso. Bom, enfim, para terminar, eu gostaria de pedir para o senhor, deputado Sabino, que converse com seus colegas e também explique para ele que no país existem 3 âmbitos, né? O âmbito legal, o âmbito moral e o cívico. Em nenhum momento, tudo que estão fazendo conosco se enquadra nem no legal, nem no moral e nem no cívico, a não ser que algum dos senhores me prove ao contrário. Muito obrigado, boa tarde a todos. Passaremos a palavra agora para o último palestrante da tarde, o senhor Antônio Oliveira Neto, presidente do Sindicato